Bom dia a todos e todas. Uma alegria estarmos juntos, né? Aqui na nossa casa, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Sintam-se todos abraçados. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não? Pois então, lembrando, né, gente, da importância da harmonização para os trabalhos. Então, nós solicitamos que todos desliguem os celulares, tá bom? E, de uma forma geral, quando a gente adentrar a casa, já vamos nos aquietando, né? Serenando as nossas mentes, nossos corações. Nós temos ali atrás uma estande de revistas. Então, para quem chegar mais cedo, pode pegar uma revista, fazer uma leitura, né? Temos também os livros na biblioteca para vocês conhecerem. Tudo isso vai nos favorecendo nessa sintonia espiritual, a harmonização, e cada um dando o melhor para que possa receber aquilo que precisa nessa manhã. Então, nós vamos fazer a nossa prece e convidar a nossa irmã Kênia, que fará a palestra sobre noções do bem e do mal. Elevando nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, Senhor da vida, a Jesus, o amigo divino, nosso mestre, nosso guia, aos mentores desta casa, os trabalhadores desta seara, nós agradecemos. Agradecemos por essa abençoada oportunidade de estarmos aqui hoje, recebendo as lições do Cristo à luz do Evangelho. Rogamos a inspiração para a expositora da manhã, a confiança para todos os trabalhadores que estão nas tarefas, a certeza de ter o teu amparo, ó Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Amém. Kênia. Bom dia a todos. Né, muita luz, muita paz nesse domingo, né, que nós escolhemos estar aqui agora dentro da casa espírita. Então esse é o momento que nós devemos esquecer de tudo lá fora. Vim para cá mesmo com o coração aberto para poder relembrar o Evangelho do Cristo, que é a lei divina, e a doutrina espírita, ela nos ajuda muito nessa compreensão. Né? E o tema que a casa escolheu hoje é noções do bem e do mal. Eu até escolhi ali, né, colocar essa rosa ali, sangrando, soltando. Um vai falar que é a rosa que está molhada e está soltando a cor dela. Outros vai falar que é sangue. Mas aquilo dali é o simbolismo do primeiro livro de Divaldo, Mestre de Amor, onde a Joana diz para ele que na caminhada dele, ele vai ter mais turbulências, né, do que demonstrações de amor. E é o que acontece conosco. Na maioria das vezes nós estamos tentando praticar o bem e para certas pessoas, para algumas pessoas, nós estamos doando mais espinhos do que o perfume da caridade. Porque nós somos o quê? Espíritos. E nós não estamos todos no mesmo nível, no mesmo patamar de evolução.
Então, cada pessoa tem um entendimento de algo que está acontecendo no mundo e na vida dela. Então, saber entender o próximo é a prática da lei divina, aquilo que o próprio Cristo pediu para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É agir com misericórdia, é agir com amor. Mas todos nós temos noção do bem. Porque o que é o mal? É a ausência do bem. E nós temos de ter consciência de quem nós somos. Quem nós somos. Não é o que o meu próximo é quem eu sou. E Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela comenta certas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós usamos aí no lar. E Joana, nesse livro, ela comenta muito sobre a nossa sombra individual e a nossa sombra coletiva. Então, ela nos chama a atenção para isso, que nós já temos a nossa sombra individual e quando nós nos misturamos na sociedade, tudo fica parecendo uma coisa só. E hoje, no século 21, nós estamos mais perto de estarmos em uma sombra coletiva do que numa sombra individual. Porque nós estamos sempre culpando, nós estamos sempre atrás de algo que nos satisfaça egoisticamente. Nós deixamos o próximo de lado. E aí nós entramos nisso daqui, ó, o bem e o mal. Porque eu só quero para mim. E Joana fala que o Cristo, quando ele veio em um momento em que a sombra coletiva, ela estava muito mais ativa do que a sombra individual. E na medida que o tempo foi passando, a sombra individual também foi aumentando. Porque nós fomos evoluindo e aí nós fomos tomando consciência daquilo que é bom para mim. Mas só ficou naquilo que é bom para mim. O que é bom para mim? O que é bom para mim tá bom. Agora o próximo eu não quero saber. Então nós vamos usar aqui os livros da doutrina espírita e nós vamos voltar lá na nossa sombra coletiva, lá nos nossos primórdios. E eu vou começar com o Livro dos Espíritos. Somente no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar 4 respostas da espiritualidade falando para nós como nós fomos criados. E nós esquecemos disso. Então nós vamos aí iniciar o nosso raciocínio em cima disso. Porque é muito fácil e é muito comum hoje a superioridade entre as pessoas. Eu posso, eu tenho dinheiro, então eu vou lá e faço. Você não pode, você não tem dinheiro. Você nem tem roupa para entrar naquele lugar. Nós esquecemos disso aqui, ó. Criados simples e ignorantes. Mas não é a simplicidade que nós estamos acostumados a dizer, não é a ignorância que nós estamos acostumados a dizer.
A situação nossa é tão séria a respeito dessa nossa criação que são 4 perguntas aonde a resposta à espiritualidade sempre nos lembra. E uma das respostas, a espiritualidade já fala até para o Kardec. Nós já dizemos antes. Simples e ignorantes. Nós temos de ter essa consciência. O Livro dos Espíritos, ele inicia com as 5 primeiras respostas dele, para a gente poder já entrar e fixar na nossa mente o estudo, que Deus é o Criador, Ele é a causa, nós somos o seu efeito. Então em nós existe o quê? A divindade, pequena, não igual a dele, nunca igual a dele, mas é a divindade que nos faz pessoas melhores. E essa criação simples e ignorantes é a simplicidade na ignorância de que nós não sabemos ainda nada. E aí a nossa sabedoria, o nosso saber, ele vai ser de acordo com a nossa evolução. Mas cada um tem um tipo de evolução. Ninguém vai evoluir igual ao outro. Para quem tem mais de um filho, sabe aí que nenhum dos filhos é igual ao outro. Todos diferentes. Então vamos lá. Na pergunta 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Kardec, na sua didática, que ele esmiuçou toda aí, através do seu lado filosófico, perguntas, que a maioria de nós não pensaria em fazer. Ele trouxe para nós tudo pronto. Ele deixou tudo pronto. Então Deus, ele tem preferência, igual muitos de nós como os filhos falamos aí para os pais: a minha mãe não gosta de mim, ela só gosta do meu irmão mais novo. A minha mãe só gosta do irmão mais velho. A minha mãe só gosta do irmão do meio. Kardec pergunta isso. Deus, ele criou uns gostando, um mais do que o outro, uns bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Quem é a verdade? Jesus. Ele veio no momento certo. Nós começamos lá, para quem tem costume de estudar a doutrina espírita junto com a Bíblia, o nosso início lá da nossa alavancada espiritual ainda nem é como Adão e Eva, porque Adão e Eva nós nascemos, mas a doutrina espírita ela esclarece, esse tempo aí de Adão e Eva, onde nós vamos esclarecer aqui também. Lá na Abraão, nós estávamos como crianças. Depois veio Moisés com a nossa primeira revelação, depois o Cristo e a doutrina espírita. Então o Cristo, ele veio no momento certo para nós o quê? Começarmos a ter o entendimento do saber, o nosso aprendizado. E aí, pelo conhecimento da verdade, nós
tivemos o Cristo aqui durante 3 anos, né, na divulgação, não vou falar divulgação não, na exemplificação, andando no meio de nós, para poder exemplificar o que nós já conseguiríamos fazer naquela época. E ele mesmo disse: vocês vão poder fazer muito mais, porque ele mostrou ainda pouco, justamente devido a essa sombra coletiva e individual em que nós estávamos na época que ele esteve aqui nesse mundo de provas e expiações. Ora, a próxima pergunta, aonde nós temos como tema central a mesma resposta: criados simples e ignorantes. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então eu fui criada simples e ignorante. Mas logo na minha primeira criação, ali, logo no meu início, eu sempre fui muito boazinha. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. É na vida corporal que nós vamos conseguir chegar aqui nesse saber, no aprendizado. Nós aprendemos quando nós estamos no mundo espiritual, mas é na vida corporal, nas lutas e tribulações, é que nós vamos conseguir nos purificar. Então nós temos de passar por isso. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: não, fulano tem sorte demais, olha lá a casa dele, olha lá o carro dele. Mas a gente sabe o que aquela pessoa está passando para ela poder manter aquilo? Nós não sabemos. Nós não sabemos de forma alguma. Esses dias, vendo os vídeos no TikTok, aí eu me deparei com um rapaz mostrando uma família que ganha, somente o pai trabalha, ganha um salário mínimo. Eu não lembro se são 12 pessoas na casa ou 13. E ele sustenta a todos. A divisão do salário dele é certinha e eles não passam necessidades. Atenção, necessidades. Quando nós caímos no bem e no mal, aonde nós nos ferimos e na maioria das vezes até ferimos o próximo, é porque nós estamos ultrapassando as nossas necessidades. O que eu preciso? O que é necessário para eu poder sobreviver, evoluir nesse mundo? A minha família são 3 pessoas. Para eu poder ser feliz com a minha família, eu preciso de uma casa de 2 andares. Tem pessoas aí que são 13. Eles conseguem ser felizes em uma casa, sala, cozinha, 2 quartos e o banheiro de telhado. Então, a nossa noção de bem e mal, a nossa noção de felicidade para podermos aprender a amar o próximo, ela não é baseada nos nossos bens materiais, que é o que nos confunde nessa nossa caminhada. Porque falar, o jeito que você fala com uma pessoa, você pode estar causando mal para ela. Principalmente no local de trabalho, né? Até dentro do lar.
né? O jeito que o esposo chega e aí a esposa não passou bem durante o dia por estar cuidando de casa, estar cuidando de filho, e aí ela fica sobrecarregada com aquilo, porque pode ser a primeira reencarnação que ela é mãe, pode ser a primeira encarnação que ela está responsável por um lar e precisa de ajuda para aprender a ser mãe. E aí ela vai e também sobrecarrega o filho. É essa a nossa criação. Simples e ignorantes, nós estamos aprendendo. Uns aprendendo a ser mãe, dona de casa, responsável pelo lar sozinha. Outras aprendendo a cuidar da casa, mas com o esposo, e muitos filhos, ou até às vezes um filho somente na responsabilidade, mas ela ainda está aprendendo. Então nós temos de ter essa noção. Porque nós temos muito dentro de nós, principalmente aí no século 21, em sempre devolver aquilo que nós recebemos. Mas é sempre quando você se sente prejudicado. Quando você recebe uma coisa boa, você não devolve para a pessoa. Na maioria das vezes, você nem sequer fala obrigado. Porque a felicidade de receber aquilo foi tanta que na sua ignorância, na sua falta de saber, você não olha para trás e não diz obrigado. Mas quando você é prejudicado, você olha para a pessoa e fala assim: deixa comigo, ela vai ver. Ela não sabe o que está esperando ela amanhã. Não é isso? No trabalho, então, deixa comigo. Hoje foi o dia dela, mas amanhã é o meu. Porque é assim. É essa sombra coletiva que Joana trabalha muito bem, tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse livro, que nos faz lembrar da noção que nós temos do bem e do mal, de quem nós somos. Então nós temos de ter isso no nosso ser. Gente, nós fomos criados igualmente, simples e ignorantes. Nós estamos aprendendo a ser mãe, a ser pai. Nós estamos aprendendo até mesmo como espírito ocupar o corpo de uma mulher, ocupar o corpo de um homem. Nós estamos aprendendo. Então, tudo tem um limite. E a prática do bem, a prática da caridade é que nos levanta, que nos coloca como ser humano. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Né? E o nosso primeiro foco de hoje: quem eu sou? Como que eu fui criada? Porque o meu próximo também, ele está na mesma situação. As nossas duas próximas perguntas com tema central, a mesma resposta. Por que está o mal na natureza das coisas? Olha atenção, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em condições melhores? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Aí ele faz menção lá na primeira pergunta que eu trouxe, que é a 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Por que o mal está na natureza das coisas? Por causa da nossa ignorância, por causa do nosso orgulho. Porque a resposta ela é longa, eu só trouxe um pedaço dela. Né? Porque nós estamos ainda lá
nos nossos primórdios, nós temos ainda dentro de nós, né, a nossa sensação de ataque sempre que nós nos sentimos oprimidos. O nosso primitivismo, que André Luiz, quando ele fala da casa mental, no livro Mundo Maior, ele fala que o nosso cérebro ele tem 3 andares. O primeiro andar é lá o início da nossa criação. Vamos colocar aí lá na época de Adão, de Eva, de Abraão. O segundo andar nós já estamos na época do Cristo. E no terceiro andar é quando nós nos conectamos com Deus. Só que ele também fala que nós nunca conseguimos ficar no terceiro andar. A gente sempre vai caindo para o segundo e para o primeiro andar. Por quê? É a nossa autodefesa. Eu quero me defender. E aí nós caímos com o mal na nossa natureza, né? Porque a gente vê muitas pessoas até falar assim, nossa, como que aquela pessoa consegue ser tão mal daquele jeito, né? Faz tanta maldade com as pessoas. O natural dela é esse. Ela ainda não sabe. Ela tem noção, mas ela ainda não sabe, ainda não floresceu. E o que nós temos de devolver para essa pessoa é o perfume da caridade. Não é o perfume da maldade, não. É o perfume da caridade. Por que eu falei perfume da maldade? Porque as nossas ações nos fazem progredir. Na maioria das vezes, quando nós até praticamos o mal, consciente ou não, nós estamos num processo de evolução. Porque nós vamos chegar a um determinado momento que a nossa consciência vai falar, você estava errada. Pode ser no final da vida, mas se você se conscientizar disso, você evoluiu. Né? Então, por que está o mal na natureza das coisas? Porque nós não permitimos a flor do bem florescer em nós. Né? Por causa da nossa criação. E nós estamos no século 21, gente. Está tudo na mão, na nossa mão, está tudo mais fácil. Com um clique você consegue acessar várias coisas ao mesmo tempo. Com um clique você consegue da sua casa, passando mal, com o pé quebrado, com a mão quebrada, fazer uma campanha do quilo. Que as casas espíritas hoje estão aí passando dificuldade para poder conseguir montar as cestas. A casa que eu frequento é enorme e tem dificuldade. Aqui também eu acredito que deva de ter alguma dificuldade em algum item, porque não consegue doações, principalmente o arroz, para poder compor uma cesta, para poder dar para uma família. Ah, não, mas quem vai pegar a cesta em casa espírita chega de Uber, chega com o cabelo arrumado, com a unha arrumada, e daí? Nós temos de preocupar com o nosso corpo. Você não sabe o que ela fez para poder conseguir aquilo? Você tem de cumprir a sua obrigação, o seu dever. Cumprir a sua obrigação e o seu dever de ser humano. Não é ser humano, não. É ser humano. Nós somos humanos, criados simples e ignorantes, com a centelha divina dentro de cada um. Não interessa o seu patamar de evolução hoje. Não me interessa. Nós somos isso. A 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito?
eu sou mal, eu vou sofrer eternamente? Eu vou ser mal eternamente? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mal, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetualmente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes. Ele só criou, o resto é com nós. E ele está criando agora, nesse momento. Ele só criou. E é o conhecimento da verdade que vai fazer com que nós o quê? Melhoremos. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala que o Cristo é o maior terapeuta que já existiu. Você pode fazer terapia com o maior terapeuta desse mundo, porque ele cobra caro, dinheiro. Mas se você não fazer a sua terapia com Cristo, não vai adiantar. Ela é clara nisso. Lá no capítulo A Quarta Força, porque o Ser Consciente é um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Ela é clara com isso. Você pode ter o melhor amigo do mundo, seu esposo, a sua esposa pode ser o seu melhor amigo do mundo, mas se você não conhecer a verdade, que é o Cristo, ele fazer parte da sua vida, ele estar no centro do seu lar, nada vai adiantar. E como nós temos leis para poder nos ajudar a corrigir o mal que fazemos aqui nesse mundo material, nós também temos leis para poder nos ajudar a conscientizar dos males espirituais que nós causamos. Que está lá no livro O Céu e o Inferno, lá na primeira parte, sobre as penas futuras, que é o código penal da penas da vida futura. São 33 códigos penais. Eu trouxe aqui os que se dirigem à prática do bem e do mal aqui, nesse mundo onde nós estamos evoluindo. Então, no 6º código, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Que qualidades nós estamos todos os dias aí querendo conquistar todas as vezes que acordamos e saímos da nossa casa ou ficamos dentro dela? Ele depende disso. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Então, alô. Se você é daquela pessoa quieta, que não faz mal a ninguém, aqui, ó. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Então, se você não está fazendo mal a ninguém, mas está vendo mal acontecer, você está participando daquele mal que está acontecendo. Se você pode, você tem que praticar o bem. E todos nós podemos praticar o bem, até com uma prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, capítulo 28. O capítulo 28, ele te explica toda a oração do Pai Nosso, que a Rose fez aqui para nós. Eles explicam a espiritualidade, explica toda a oração do Pai Nosso, que é a oração dominical. E tem uma série de preces para quando nós estivermos muito atormentados, muito debilitados, em nos elevar a Deus, em nos elevar ao nosso espírito, ao nosso mentor espiritual, a espiritualidade amiga. Procura o capítulo 28, que lá vai ter uma prece para poder te acalmar.
Você consegue fazer o bem através de uma prece. Uma prece. Eu não pego tarefa em casa espírita, não. Porque na hora que eu chego lá, fulano e fulana é assim, assim, assim. E para mim tá errado. Quem tá errado é você, porque nós estamos aqui para poder aprender a conviver. Então, nós temos de deixar o mimimi de lado, respirar fundo e pensar na tarefa que você está executando. Não para a pessoa que está do seu lado te agradar. Porque o Cristo não agradou todo mundo. E ele cumpriu a tarefa dele. Ele praticou o bem. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então há sofrimento sobre aquilo. Uma hora sua consciência vai acordar e você vai sofrer porque você não tirou uma criança da chuva, porque você não alimentou um pai de família. Talvez a sua cesta iria fazer com que aquele pai de família não entrasse no mundo do crime. Porque a única opção que estava martelando na cabeça dele durante meses, meses e meses, era ele roubar para sustentar a família. E aí a cesta, uma oportunidade de trabalho. Ah, não, Kena, mas a gente oferece emprego, eles não querem trabalhar. Mas você vai insistindo. E aí você vai ensinar aquele espírito que é do trabalho que vem ali o seu sustento com honestidade. E aí você praticou o bem. O 8º código. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. É com rigor. Deus ele está em cima disso com rigor. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, todo o nosso movimento, através do nosso pensamento também, você vai escolher se você vai ou não praticar o mal. Ah, não, eu não faço mal para ninguém. Mas você foi o portador da fofoca levada até fulano e fulano praticou o mal. Você não fez mal para ninguém, não? Você já conhece a característica daquele espírito. Você sabe que é nervoso. Você sabe que é ignorante. Você sabe que é aquilo e aquilo outro. E aí você é o portador da fofoca, da notícia, do dedo apontado. Eu já sei para quem eu vou falar. Vou falar para a Kênia, porque ela é da pá virada. Aí foi lá e falou para a Kênia entrou no meio e resolveu. Você praticou o mal. Você praticou o mal. Na maioria das vezes, aquele que mata não é aquele que está com o dedo no gatilho, não. É aquele que está atrás da pessoa que está com o dedo no gatilho. Os nossos maus pensamentos. Nós vamos falar sobre isso daqui. Né? Não, eu não estou fazendo nada. Estou fazendo nada, eu não fiz nada. Mas foi você que colocou a pessoa no caminho. 20º. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Então, não vamos ficar preocupados se a pessoa é mal e aí você não vai ajudar. Eu não vou ajudar, não. Ela vive fazendo maldade com os outros.
Não, mas a gente nem vê ela na rua. Não, a maldade dela está lá na casa dela, com o telefone na mão. Aí eu não vou ajudar. Gente, ele também foi criado simples, ignorante. Deus não abandona. E é você, né, o ponto de partida daquela pessoa para ela poder se melhorar. Nós tivemos aí 3 revelações como ponto de partida. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele começa lá em Adão e Eva. Vai para Abraão. Quando Abraão conversa com o Senhor e ele fala que ele vai ser pai de todos, e todos serão maiores do que as estrelas que os olhos dele conseguem alcançar, é o amor, é a prática do amor, é a prática do bem. Eles não estão abandonados. Eles estão ali sendo amparados, mas de acordo com o caminho que eles escolheram. E nós já, dentro da doutrina espírita, nós temos de escolher em dar flores sem espinhos. Ah, é muito fácil você estar aí na frente falando isso. Eu quero ver você praticando. É difícil demais praticar. Principalmente dentro da família. Mas a gente tem de ir tentando. Porque todos nós somos cheios de defeitos. Nós temos mais defeitos do que virtudes. Todos nós. São poucos contados nos dedos que os defeitos foram superados pelas virtudes. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Então, se nós estamos falando, não foi eu que fiz aquilo, não foi eu. Eu fui conduzido a fazer isso. Uma força fora do comum me colocou lá e mandou eu fazer isso. E eu não sei como que eu consegui fazer aquilo. Está aqui, ó. 20º código. Você escolheu fazer aquilo. A força que te colocou lá é a força do seu privitimismo, que você permitiu que ela vencesse o amor que você já tinha conseguido já conquistar na sua caminhada. A doutrina espírita, ela é clara com isso. A doutrina espírita, ela fala muito do livre-arbítrio. Faça se você quiser. Ela não proíbe nada. Mas ela também te mostra o que você tem que fazer. E nós ficamos mais no eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero. A doutrina espírita não me proíbe fazer nada. Mas ela te mostra o que você tem que fazer. E a consequência disso é toda sua, toda nossa. O céu e o inferno. Os demônios, origem da crença nos demônios, que é o que nós sempre falamos aí quando nós erramos demais. Foi uma força fora do comum que me fez aquilo. Eu não sei o que aconteceu, Satanás chegou perto de mim, mandou eu fazer aquilo. Aí quem é o Satanás? É a bebida, é o vício, é não sei o que, não, é você. Kardec, ele desmistifica isso aqui, ó.
Se nos remontarmos a estes últimos, os demônios, então surpreendê-los mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais. Resumindo, o bem e o mal neste mundo somente no que concerne à satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Então ele fala que nós sempre estamos culpando alguém pelo mal que nós praticamos. Aí ele fala que não existe isso. São escolhas que nós fizemos. Acreditando no poder extra-humano e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhe importa, atribuem-no a este poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. E por que nós sempre culpamos isso? É o meu espírito obsessor? Mas nós esquecemos também que nós somos obsessor de espíritos desencarnados. Está sempre procurando ele. Não esquece o que aconteceu. Então Kardec, ele tira isso de nós para a gente poder ter consciência. Né? O principal motivo de começar com aquelas 4 perguntas falando que nós somos criados simples e ignorantes, agora já começa a fazer sentido. Não existe isso. A responsabilidade é nossa. Nós escolhemos ouvir os maus pensamentos que está dentro da nossa consciência e ouvir o que está fora dela. A escolha é nossa. E aí, nós vamos voltar lá no nosso início da criação, conforme o Antigo Testamento nos conta, mas dentro da doutrina espírita. Lá na Gênesis, a lei mosaica. Por quê? Muitas vezes nós culpamos a Eva por tudo que está acontecendo, não é mesmo? Coitada da Eva. É a Eva, é o Judas. Muitas vezes, não, isso aí é culpa da Eva. Para que a Eva foi comer a maçã? Que maçã, gente, que Eva comeu? Né? Para que ela foi fazer isso? Se ela tivesse ficado quieta no canto dela. E aqui a história que eles nos contam, né, no Antigo Testamento, vai de encontro com o que eu trouxe aí, ó. Os demônios, origem da crença dos demônios. Porque ela foi o quê? Atentada por uma serpente que fala. Olha só que coisa de louco. Né? E a doutrina espírita, ela acaba com isso. Então vamos lá. Está lá na Gênesis mosaica. Kardec, ele esmiuça isso tudo. Então o que ele fala? Vamos lá no Adão. A atitude de Adão, ela personifica a humanidade. Sua falta individualiza. Lembra do início da Joana, falando das nossas sombras? A fraqueza do homem. Porque Adão, gente, ele não passou para Eva exatamente a ordem que ele recebeu de Deus. E mais ainda, ele acrescentou palavras ao que Deus disse para ele. Ah, então quem culpado é Adão, viu? São os homens, somos nós não. Tá bom? Não é a mulher não, é o homem. E nem é a serpente. Se o homem tivesse explicado direitinho para Eva, ela não tinha errado não. Não é assim agora que nós vamos pensar? Vamos deixar esse pensamento de lado, viu? Ó, eu não sou culpado do que vai acontecer aqui depois da reunião, não. Vamos lá. A árvore é a árvore do bem e do mal. É a árvore da vida. E é o emblema da vida espiritual. É o meu espírito. Como árvore da ciência, é o da consciência. É o meu espírito ganhando consciência, saindo daquela minha criação do saber simples e ignorante.
né, ela assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada, ela toma posse da nossa liberdade. E aí nós vamos começar a ter responsabilidade sobre aquilo que nós escolhemos. O fruto, que não é a maçã, é o objeto dos nossos desejos materiais. Ele é uma alegoria à nossa cobiça, ao nosso lado totalmente material. É meu, é meu, é meu. E a sedução, ela está no meio de prazeres, porque a árvore ela foi plantada no meio do jardim, aonde nós tínhamos o quê? O necessário para a nossa sobrevivência. Ninguém tinha que ir lá no meio do jardim incomodar a árvore, não. Lá tinha o que nós precisávamos. A morte em que eles são ameaçados é as consequências do que virá para nós, mas ela pode ser uma morte física e uma morte espiritual também. Porque quando está lá nos 10 mandamentos, quando fala não mateis, não é aquele ato, naquela época era, de você tirar a vida de uma pessoa. Mas nós matamos muitas pessoas com palavras e com atitudes. São aquelas pessoas tristes, que às vezes você chega com aspereza e a pessoa estava num dia alegre, resolveu até se arrumar. E você com a minha cara, né, porque eu tenho cara ruim, chega perto da pessoa e ainda fala uma coisa com a voz forte igual a minha, com a firmeza igual a minha voz, aí você vai e mata a pessoa. Você acaba com a vida dela. É essa morte que ele fala. A serpente é a serpente que fala. Só que Kardec nos fala que o animal, para ele poder ter pernas, ele não era um animal, ele era uma pessoa. Tudo alegoria. Né? Então aí nós vamos entender o que aconteceu. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e guardar. Olha a ordem que Deus deu. Podes comer do fruto de todas as árvores no jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que é você, a sua saída do saber simples e ignorantes, porque no dia que comeres, comerás indubitavelmente. Aí o diálogo da mulher com a serpente. Podemos comer da árvore do jardim, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus nos disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então Adão, vamos correr aqui, porque já está acabando, ele não passa exatamente a ordem que ele fez a Eva. E aí vai e começa tudo. São nos pequenos detalhes é que nós começamos a ter noção do bem e do mal. Eu devia ter falado assim, aquela pessoa vai ficar desse jeito, vai ficar mal, por aí vai. Mas o Senhor chamou e perguntou-lhe: onde estás? Quando Deus, mas a gente sabe que não é Deus, percebe o que aconteceu, ele se aproxima de Adão, perguntando: onde você está? É um acolhimento, né? O Adão, ele estava com a Eva no momento do diálogo, ele não fez nada para poder mudar aquela história. Isso daqui, é na Torá, porque eu faço o estudo do Antigo Testamento, então nós estudamos o Antigo Testamento, isso eu tirei até de lado um estudo meu. Então, os judeus, eles estudam, e eles estudaram, né, através dos estudos dele, Adão estava no meio, e ele não parou com aquele acontecimento. É o meu livre-arbítrio, escolher o bem e o mal. Né? Ele ainda acrescentou: não tocá-la.
Vamos lá para a gente poder finalizar. Caim e Abel. Lá o primeiro assassinato que nos é passado. Quando o Senhor se aproxima de Caim, ele pergunta: onde está seu irmão? E Caim responde: o que eu tenho com meu irmão? Aí entra a nossa noção do nosso livre-arbítrio, da misericórdia de Deus e do perdão que nós temos de ter para com os nossos irmãos. Caim, ele ali mata o irmão simplesmente pelo ato de covardia, né, através de ciúmes, de descontenda entre família. Deus coloca em Caim uma marca para que ele não seja morto e fala que quem o matar será amaldiçoado 7 vezes. Lameque, o seu parente aí, logo depois de anos e anos de ter nascido, ele se amaldiçoa 77 vezes pelo crime que ele cometeu e confessa às suas esposas. É a noção do bem e do mal crescendo em nós desde os nossos primórdios. E nós vamos encontrar no diálogo lá em Mateus, onde Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Se é até as 7 vezes, que nos remete lá no perdão de Deus para Caim. E o Cristo responde: perdoar 70 vezes 7. É fazer o bem 70 vezes 7. A nossa noção de bem, ela é muito maior do que a noção do mal, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, um convite para esse domingo hoje é analisarmos quem nós somos, as nossas sombras na prática do bem. E para a gente poder finalizar, eu trouxe esse poema aqui, de Emmanuel, lá do livro Cura, A Origem da Guerra. No símbolo do Éden, entre luzes e flores, o ódio veio a Caim sob a capa da inveja. Caim matou Abel e espalharam-se os males. Doenças, penas, dores resultaram do evento. Pediu a evolução o concurso da morte. A guerra vem dos homens, nunca da paz de Deus. Nós estamos na nossa melhor reencarnação. Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades na prática do bem. Eu agradeço a todos, bom domingo. Ultrapassei 3 minutos. Não será penalizada. Kênia não vai ser penalizada, não, porque estava muito bom o estudo, né, gente? Bom dia para todos. Nós vamos passar aqui alguns avisos da casa. Primeiramente, nós vamos agradecer a Kênia, por ter trazido para a gente esse tema que acolhe os nossos corações, faz com que a gente adquira mais conhecimento sobre nós mesmos e sobre essas noções que a gente tem do bem e do mal. Então, quanto mais conhecimento a gente adquirir sobre o assunto, melhor a gente vai trabalhar com nós mesmos, E o primeiro aviso é quanto à reunião de pais da evangelização. Então, a importância desse processo, entre a família e a evangelização. Então, terá reunião de pais na próxima semana, vai ter reunião na segunda, no horário da evangelização. Então, todos aqueles que são responsáveis pelos evangelizandos, que possa participar desta reunião. Então, na segunda-feira, à noite, durante a reunião pública, na quarta-feira, também, durante a reunião pública, e no próximo domingo. Vai haver a evangelização normalmente no horário da reunião e também a reunião com os pais. Então, estão todos convidados. É o horário da reunião pública. Segunda-feira é 8 horas.
Na quarta também. Quem não puder vir no domingo, pode vir durante a semana e vice-versa. E domingo é esse horário, né? De 9 às 10. Ok? E um outro recadinho é sobre o Natal das famílias assistidas. A Kênia até deu uma pincelada aí para nós durante o estudo dela, dessa nossa colaboração com aqueles que têm menos recurso. Então, estão todos convidados para colaborar com a cesta natalina das famílias assistidas, que é uma tarefa que acontece aqui na casa. Então, estamos precisando de caixa de bombom, panetone, refrigerante e frango. O que são esses itens? É porque no Natal a casa oferece umas cestas com itens extras, né? Para que eles tenham um Natal mais farto, né? Então a gente conta com a colaboração de quem puder, a quantidade que puder. Pode procurar a recepção quanto à questão de entregar as doações, tá? Ou assistência social. E também a gente lembrar da validade dos produtos, tá? Essas cestas elas serão entregues em dezembro. Então, a assistência social pede que observe a validade dos produtos, que elas têm a validade até o final de dezembro. Então, agora, a gente vai se preparar para a prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. A oportunidade do aprendizado, a oportunidade, Senhor, de recebermos as dádivas do alto. Agradecer a espiritualidade amiga que trabalha junto conosco, diuturnamente, insistentemente, nos intuindo, nos fortalecendo, para que a gente prossiga nas nossas atividades com zelo, com amor e com confiança. Que assim seja. Todos aqueles que necessitarem do passe podem se encaminhar e fazer a fila e manter o silêncio para que a harmonização